vidas para a gente poder um dia não só entender a lógica de Jesus, a sua sabedoria infinita, de nos convidar a ser melhores e seguir os seus ensinamentos, mas poder vivenciar e incorporar de uma maneira na qual a gente não só entenda pelo intelecto que essa é a maneira melhor para a gente ser feliz, mas que a gente sinta já, a partir do momento que a gente exercita isso, que a vida muda. Que a gente, ao entender e tentar praticar na nossa vida, algo vai mudando. E de uma forma ou de outra a gente vai sentindo que oportunidades vão aparecendo, portas vão se abrindo, e alguma coisa passa a ser diferente na nossa vida. A gente não sabe exatamente como se processa tudo, mas a gente sente. Então, o capítulo 10 fala de um tema muito interessante e, ao mesmo tempo, um tema difícil. Porque todos nós, no nível espiritual que a gente se encontra, no nível moral que a gente se encontra, a gente ainda se debate nessa questão de como perdoar e o porquê perdoar. Então a gente começa lendo um pouquinho a passagem dos evangelistas, como Jesus falou naquela época, como eles escreveram, né, e como foi passado até os dias de hoje o entendimento das suas mensagens. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Isso está em Mateus. Olha que interessante quando Jesus coloca na segunda passagem que o nosso Pai Celeste perdoará os nossos pecados. Quem de nós aqui não precisa do perdão do nosso Criador? Na própria oração dominical, Jesus nos ensinou a pedir que nós possamos perdoar, aprender a perdoar, né, a quem nos tem ofendido, para que nós alcancemos o perdão. Daí ele já começa a nos ensinar que não é só a necessidade do perdão que nós temos que efetuar com aqueles que nós convivemos, porque nós a todo momento somos necessitados do perdão do nosso Pai. Por quê? Porque pisamos na bola o tempo todo, erramos o tempo todo. Nesse processo de aprendizado, é natural que a gente vá se enganar, se equivocar, e muitas das vezes cometer algumas coisas que vão fazer outras pessoas sofrerem, inconsciente ou conscientemente. Então, a todo momento, Deus, que entende essa nossa natureza, que não espera de nós uma perfeição imediata, mas sabe que nós vamos cair e levantar, sabe que precisa, esse tempo todo, nos perdoar. Então, como nós que precisamos do perdão, não perdoamos aqueles que caminham ao nosso lado. Não é engraçado isso? Mas é uma realidade. Nós ainda temos olhos de julgamento para aqueles que nos circundam, nós observamos o mal que nos rodeia, nós vemos as situações, os problemas, tudo externamente, sem realmente olhar para a gente com a mesma medida que a gente olha para fora. Não é? Quando a gente olha o outro fazendo aquelas coisas, está vendo, está errado, como é que ele age, como ele faz. Mas quando a gente às vezes tropeça e faz exatamente o outro, fala, já procuramos 1000 desculpas para justificar. Não, mas a minha situação era diferente, não se iguala. Eu não tinha outra opção, eu fiz dessa maneira. É da nossa natureza. Então é importante que a gente tenha essa noção. Agora, uma outra coisa muito importante, à medida que a gente vai entendendo esse relacionamento com os ensinamentos do Cristo, que Jesus nos convidava a vários entendimentos
maneiras de a gente se portar, de hábitos, não de uma forma religiosa, no sentido que muita gente que vem aqui a doutrina espírita de outras religiões espera que esses mandamentos fossem uma coisa, eu tenho que fazer, porque é o que está escrito no Evangelho, que aí eu vou garantir um lugar no céu, eu vou não ser pecador, sem entender que no íntimo, o que Jesus estava querendo é simplesmente nos convidar a ser feliz. Essa é a proposta. Que quando você vive no que Ele te convida, a coisa muda de figura. Eu vou mostrar para vocês, vou contar uma historinha, para a gente ilustrar mais ou menos o que passou com Chico Xavier. Só para você entender o que acontece quando você não perdoa. Chico Xavier, já durante seu apostolado, escrevendo várias mensagens psicografadas, livros e tudo mais, adorava os animais. Ele tinha vários cachorros. Sempre tinha esse cachorro que... Quem lembra do nome do cachorro? Boneca. Era boneca, não era fêmea. Eu sei que era fêmea, não me lembrava o nome. E ele adorava, só que ela adoeceu. E ele trabalhava como escriturário, depois ia ao centro, atendia multidões até altas horas da noite, aí encontrava tempo para reservar para a psicografia e voltava correndo para casa para cuidar da boneca, porque ela estava passando por uma doença. E aquela doença ali, coitada, quando ele chegava, ele passava o remédio que tinha que passar no cachorro, depois dava comidinha que tinha que fazer e botava para dormir, e ainda gastava um tempo com o animal. E a irmã do Chico, vendo aquilo tudo, na noção dela, ela vê assim, poxa, meu irmão está já se dedicando tanto, com tudo aquilo, e esse animal, esse empecilho, esse obstáculo, esse fardo, né? Só que o Chico não levava dessa maneira, ele adorava os animais, então aquilo ali para ele não era. Então ela, numa intenção de poupar, de ajudar o irmão, ela envenena o animal. Então quando ele chega uma vez do trabalho, procurando, chamando ela boneca, não sei o quê, e a irmã vem falar que ela morreu. Quando ele descobriu que tinha sido a irmã, que tinha, né, se livrado do animal, ele se ressentiu muito com a irmã. Da maneira dele, né, não brigou, não gritou nem nada, mas aquela mágoa ficou com ele. Ele já não conseguiu olhar para a irmã e ter aquele relacionamento que ele tinha antes. E aquela mágoa foi se posicionar ao redor do coração. Isso aí, em termos espirituais, os espíritos conseguiam ver. E foi passando algum certo tempo e essa mágoa não saía. Ela chegou até a dar uma aumentada. Até que chegou um ponto que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, apareceu para ele e falou: Chico, como está, não está dando. A sua mágoa com a sua irmã está nos atrapalhando. Nós estamos tentando continuar o trabalho da psicografia, entrar em sintonia, que você entra em sintonia mais alta, mas essa mágoa que rodeia o teu coração está te segurando como se fosse uma âncora, como se fosse uma corrente. E nós não estamos conseguindo ir à frente. Então é preciso que você faça alguma coisa para resolver isso. Então nós te sugerimos que você procure saber o que a sua irmã gosta mais. E aí você vai e compra para ela, e dá de presente para ela. Então, Chico, conversando com a irmã, não foi ela que fez o negócio. Eu ainda tenho que comprar alguma coisa para ela e dar? Sim, não sou eu que estou dizendo. É o nosso mestre que me recomenda. Essa receita já não vem de mim. Aí fala, então seguindo o mestre eu vou fazer. Aí foi descobrindo o que ela gostava. Ela sonhava ter uma máquina de costura. Naquela época, uma máquina de costura é uma fortuna, é quase um preço de um carro. E Chico, eu não lembro esse tipo. Então se esforçou muito em comprar aquela máquina, pagou a não sei quantas prestações. Naquela época era nem cruzeiro, era conto de réis, e pagou. Mas quando ele chega para a irmã e chama ela, não era aniversário, não era nada, ele veio com a máquina para dar para ela, o que irradiou dela de amor para ele, por ele, foi tão forte, foi tão grande, que de repente ele, sentindo aquilo ali,
se dissipou tudo aquilo que encoraçava o coração dele e que não estava permitindo que ele alcançasse um plano maior de sintonia com a espiritualidade maior. E aí, dali então, a coisa se resolveu. Isso serve para a gente entender como a lógica do perdão funciona. Às vezes, nós somos magoados, às vezes a gente passa por situações na nossa vida onde a gente tem a certeza absoluta que nós não fizemos nada para ter recebido aquilo e aquilo ali veio de uma forma que nos magoou. E essa mágoa parece um fardo. É como se a gente estivesse carregando aquela mala sem alça. Para onde a gente vai? E aquilo ali nos atrapalha em vários níveis do nosso dia a dia. No caso do Chico Xavier, na condição de se elevar mediunicamente. E nós, que precisamos o tempo todo, de vez em quando, dar um descanso, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, de poder desintonizar dos problemas, de poder dedicar um cantinho para a gente fazer uma meditação, para a gente poder fazer uma prece. Quando a gente carrega isso, não dá. Isso simplesmente nos atrapalha de tal maneira que é como se fosse uma corrente que a gente carrega. É fácil? Não, é fácil falar. Estou aqui falando. Graças a Deus, nessa vida, eu não tenho nada pendente. E se tem alguém pendente comigo, por favor, me diz para eu poder me desculpar. Diz para ele comprar o que você mais quer. Não é máquina de costura, sabia cá. Mas graças a Deus, eu digo graças a Deus porque se acontecesse comigo, talvez eu não fosse perdoado. É muito fácil eu falar do que Jesus veio ensinar, mas eu ainda não visto o sapato. Tão imperfeito ainda como muitos de nós, a gente não, quando a gente vivencia a situação, é que a gente vai dizer se a gente já conquistou. Não é fácil. Então, é importante porque o convite, Jesus quer que a gente viva melhor, quer que a gente viva mais feliz. Então, no passado, é lógico que é difícil a gente desvincular. Muitos de nós, a gente vê os problemas do dia a dia, a gente vê as coisas fruto de uma história, de uma herança que todos nós vivenciamos. Porque, afinal de contas, como espíritos eternos, a gente vem voltando para nosso campo de batalha aqui muitas vezes. E no nosso passado, a gente aprendeu uma lei que nos regia e que rege ainda muitas pessoas ainda hoje. Pisou no meu calo, eu piso no seu. Fez para mim, eu faço igual. Bateu aqui, leva outro. Muitos de nós que viemos do Brasil, que é uma cultura diferente daqui, que é uma cultura mais machista, que o homem não leva para casa, desaforo. Falou, recebeu. Porque a gente se sente diminuído, né? O que vão pensar de mim? O cara me desaforou ali, o outro ali chegou aí na frente de todo mundo. Eu tenho que dar a resposta à altura. Então, todos nós temos todos esses preconceitos impérios, né, gravados na gente, que nos regem como se fosse marionete. A gente vai seguindo a coisa achando que está fazendo o melhor que eu sei. E realmente, no nosso passado, isso daí ditava. E Gandhi fala muito bem que olho por olho, dente por dente. Eye for an eye will turn the whole world blind. Gandhi não era cristão, mas também depois de ter lido as bem-aventuranças, falou assim, não preciso ler mais não. Mas ainda assim, olho por olho vai deixar o mundo inteiro cego. O que não resolve? Perpetua. É uma troca. Se você parar para analisar esse olho por olho, dente por dente, teve a sua função num passado de uma lei para um povo que não entendia, que moralmente não tinha condições de absorver um ensinamento mais elevado. É como uma criança na escola. Naquela escola, naquele nível mais baixo, você fala de uma linguagem, de uma maneira para você ensinar. Você não pode esperar que aquela criança daquele tamanho vai entender uma noção
muito mais filosófica que você ensina na faculdade. Então, para aquela época, para nós, naquela época, fazia sentido, nos amedrontava, nos dava freio, né? Nos fazia colocar na linha, porque a lei era essa. E Jesus veio mais tarde. Por quê? Porque nós já nos encontrávamos numa condição para entender uma alternativa dessa lei. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Isso em Mateus. Jesus sempre colorido com aquele impacto das suas mensagens, mas a realidade é que, se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Se ele não ouvir, será que vale a pena? Eu não vou pedir perdão, não. O cara não vai nem me perdoar. Eu vou pedir, o cara é capaz até de me dar mais uma, ou fazer uma coisa para mim. Não vou. Será que o processo de eu me perdoar, ou perdoar, pedir perdão, ele só pode acontecer se eu for receber? Se o outro entender? Eu perdoar é um ato interno. Se eu recebi o mal, e esse mal nos magoou, cabe a mim, independente do outro que me fez o mal, vim pedir: pô, Márcio, foi mal, desculpa. Não, ele nem entendeu o mal que ele fez, mas cabe a mim me libertar, cabe a mim não levar comigo. Ah, mas eu só faço isso quando ele me pedir perdão. Aí eu faço. Enquanto ele não me pedir perdão, eu ainda vou continuar com essa mágoa. Não é assim que funciona. Eu tenho que me libertar. Eu tenho que saber deixar de lado o ato e seguir em frente. Aí sim. Se o outro já teve a condição de entender e me buscou para pedir perdão, grande. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Não é? Mas Jesus veio mostrar ao outro lado da moeda. Não é? Agora, existe uma coisa que é importante para a gente entender. O nosso senso de justiça é muito fraco. Nós não temos condição de entender, às vezes, até as coisas que acontecem, as contendas que nós passamos, os conflitos que nós nos metemos no meio. Muitas das vezes nós temos a certeza, a convicção que eu não fiz nada. A culpa é do outro. Eu tenho certeza. Como é que a gente pode ter certeza? Ciente que nós somos espíritos eternos, que essa não é a nossa única vida, nem é a primeira, nem será a última. Às vezes, situações na qual erramos no passado vão ser cobradas agora. E às vezes na nossa vida a gente se depara com condições na qual eu tento tudo, mas tudo dá errado. Eu lutei com todas as minhas forças e ainda assim aquilo ali aconteceu. Por quê? Porque estava no nosso plano o resgate, a expiação de coisas que aconteceram no passado. Às vezes, a animosidade gratuita de alguém, um encontro com o antigo algoz do passado, de outras vidas, que a gente vai conhecer a pessoa, seja no trabalho, seja às vezes até na família, não bate. A frequência não bate. Tem algo que me distancia daquela pessoa. Eu não consigo me afinizar. Por que eu sinto isso para aquela pessoa? Da onde que vem a explicação? Não é? Às vezes são coisas do passado. Mas nós aqui, independente desses nuances, quando viemos, adoramos olhar para os outros e ver o problema. Quem aqui não gosta? Né? Quem aqui não consegue
a identificar tudo de errado nos outros. Não é? Então, uma coisa que é importante a gente ver, eu não sou psicólogo, mas tem algum psicólogo aqui? Nenhum? Então vou falar. Mãe conta ou não? Mãe conta. Essa psicologia é boa também. Existe uma coisa que se chama projeção. Que nós temos a tendência de ver nos outros aquilo que sobra em nós, geralmente de negativo. E isso daí por quê? Porque psicologicamente nos incomoda sentir daquela maneira. E nós não sabemos lidar com aquilo. Nós não sabemos ainda combater, nós não sabemos eliminar, e aquilo ali, de vez em quando, vem à superfície e nos faz sentir mal. A gente não gosta. Quando a gente vê alguém agindo daquela maneira que nós agimos, aquilo ali nada mais faz do que highlight aquilo que nós já sentimos. E aí eu aponto. Olha lá, quem ele pensa que é? Está vendo lá? Vaidoso. Olha só da maneira como... Eu estou vendo no outro aquilo que está me sobrando. Isso é importante, porque isso serve como um espelho. Para que a gente, se alguma coisa está chamando demais a atenção do outro, ao ponto de irritar, acalma, olha e conserta dentro de si, porque está sobrando. Essa que é a realidade. Jesus, naquela época, psicólogo por excelência, já vem ensinar um povo que não sabia nem escrever, mas vem mostrar da maneira dele, simplística, né? Da maneira, como se estivesse falando para camponeses. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave, uma coisa muito maior no vosso olho? Ou como direi ao vosso irmão, deixai de tirar no argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócrita, retirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Às vezes a gente tem essa tendência de julgar, né, de apontar o defeito, quando na verdade a gente tem que aprender a perdoar e deixar, né, o tempo resolvendo as coisas e cuidar de nós. Essa sim é a realidade. Outra passagem nesse capítulo. Quem lembra dessa passagem? É a da... Isso aí até é uma música, né? Um samba. Atire a primeira pedra, Só que não é da idade de vocês, não. Eu vou ler para vocês a passagem. O pessoal que tem mais de 60 anos lembra desse samba, né? Mas... Quem já está esquecido. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusar. Se Jesus fosse contra a lei mosaica, os judeus iriam então condená-lo, ou acusá-lo aos da lei. E Jesus, sabendo a astúcia da situação, fica em silêncio, escrevendo na areia. Olha só como é que é a sabedoria. Você vê essas coisas, eu acho impressionante. Você fica assim, como é que eu agiria se ele viesse para mim e perguntar, adulto, eu nem sei, eu ia falar, apedreja, eu não sei. Não sei a minha lei, eu não sei. Ele com eu não sei. Eu ia falar, perdoa, gente, perdoa. Mas se fosse a minha mulher? E se fosse a mulher do...
perdoa ou não perdoa? Não, peraí, adulta? Uma confusão danada. Eu não saberia explicar para o povo ali o que fazer. E ele, numa sabedoria, numa calma tranquila, escreve na areia assim: padrão, hipócrita, vários outros adjetivos, né? Qualidades Cada um, inferiores. não era? De cada pessoa. Só ia escrevendo para as pessoas verem. pessoas E as pessoas numa expectativa, esperando ele falar alguma coisa. E a mulher ali do lado, entendeu? Aí depois de escrever vários pecados na areia, ele levanta e fala: qual de vós que estiver isento de pecado, tira a primeira pedra. E continua escrevendo. Cadê a moral de pegar uma pedra e tacar na mulher? Acabou, fechou a situação. Não tinha como. Não tinha como alguém chegar e ter a coragem de pegar uma pedra e apedrejar. Que todo mundo começou a sair, principalmente os mais velhos. Os mais velhos começaram a Já tinha mais pecado. Ele escreveu sobre as pessoas que estavam lá. Ele ia escrevendo em José, geral, ladrão. e cada um ia vendo. Aí os mais velhos foram saindo. E no final, ele olha assim ao redor, aí fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Ninguém te acusou? Não. Pois eu também. Ele, que era o que tinha a condição moral de realmente condená-la, de apedrejá-la se quisesse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A questão é que, quando a gente vê só essa situação, a gente não consegue entender o que está por trás dessa cena. Um dos livros de Divaldo, a Joana de Anjos vinha explicar que por trás do adultério, na verdade, em toda uma trama que ela tinha sido forçada a casar com um senhor de idade, por questões de negócio, união de família, e um primo mais jovem, mediano, entra no seio familiar, a convite do marido dela, e como ele sai muito a trabalho, esse primo leviano força ela, depois de muito tempo se insinuando, a que ela tropece e cometa o adultério com ele. Ou seja, por trás de um adultério, muita gente pensa que é a culpa é da mulher, mas teve um adulto, ou teve alguém de má fé que não respeitou que ela era uma mulher casada. A gente olha só na condenação da mulher, esquecendo que também houve um homem. E essa é a verdadeira história dela. Ou seja, tropeçou realmente, mas com atenuantes que fizeram. Mas ninguém sabe. No momento da condenação, ela é adulta, tem que se apedrejar. Não é? Então Jesus vem falar: qual de nós aqui tem a condição moral de acusar, de julgar? Então é ciente disso que Jesus vem falar. Para que nós levemos a nossa vida de uma forma no perdão, na misericórdia. Viver dessa maneira indulgente é uma maneira que você não leva para casa as coisas porque você sabe também, você não é perfeito. Você é suscetível ao erro, você vai pisar na bola e você precisa do perdão do nosso Pai. Então, isso daí é uma das coisas dos convites que Jesus vem fazer. Outra coisa que a gente tem que entender, que não fala nesse capítulo, né, que é o capítulo do Evangelho, é que hoje em dia se fala muito da cura pelo perdão. Quantas doenças a nível perispiritual elas são causadas por causa da mágoa, por causa de segurar aquilo dentro da gente. Quando você traz aquele sentimento negativo que foi causado e você guarda, dá guarita para ele, aquilo ali, da mesma forma da historinha do Chico Xavier, eventualmente vai vir à superfície. Se você não tratar daquilo ali, eventualmente aquilo ali vai eclodir de alguma maneira. Alguma doença vai acontecer. Os feios, os palmeiras. O que seja, né?
Então a gente entende que a cura pelo perdão, enquanto tem muitas filosofias agora, principalmente em psicologia, utilizando dos ensinamentos religiosos, vão mostrar que é uma conduta que nos faz que a gente viva mais saudável. Né? Isso daí é uma maneira da gente ver. Então, para concluir, a gente vai ver o que Jesus nos disse. Esquece o mal que te foi feito e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não dá para a gente ir para o lado de lá. Assim. Eu já esqueci. Eu não perdoei, mas eu esqueci, sabe? Contanto que fique longe de mim, eu esqueci, mas eu quero ir para o nosso lar. Eu vou morrer tranquilo, eu vou para lá, e chegando lá, que eu sou espírita, né? Eu vou lá. Então acorda. É uma corrente ligada lá embaixo. Que não faz que a pessoa alce bom nenhum. Porque não resolveu aquilo. Na passagem do Evangelho ele fala: vai resolver antes de um tempo fazer a oferenda. Que é uma grande hipocrisia, né? Porque às vezes o pessoal ia lá na sinagoga, fazia as oferendas todas, estou quite com a lei de Deus, estou de bem com o meu Criador, mas guardando aquela mágoa, aquela coisa toda. Não é o exterior que nos salva. Vai resolver teu problema. Enquanto é tempo, enquanto ele está aqui. Não é? Às vezes ele está aqui presente. Essas oportunidades não são fáceis, não. Deus dá aquela situação, aproveita. Já sentiu que errou? Entendeu? Deixa de fora o orgulho. Vai lá, conversa, pede. Vai se sentir muito melhor, muito mais leve. Mas o outro não entendeu, o outro ainda até me xingou. Tudo bem, isso é problema dele. Eu resolvi. Eu, sinceramente, de coração, pedi perdão pelo que eu fiz. Se o outro levou, é com ele. Agora a bola está do outro lado. E nesse ensinamento todo, a gente às vezes esquece qual foi a última frase que Jesus fez antes de ir embora. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o perdão. Aquele que tinha condição de fazer muito mais e o que quisesse, ainda assim entende a nossa inferioridade não ter conseguido entender a proposta que ele trazia. E ainda assim. Então, gente, aí está o convite. Não é fácil, mas nós, a partir do momento que intelectualizamos, compreendemos a proposta aqui, quando a gente defrontar a situação mesmo na nossa vida, dá um tempo, digere, passa por fases. Não é fácil. Aconteceu, já perdoei. Internaliza, esquece essa primeira fase, não pensa mais naquilo, e depois começa a trabalhar dentro de si, para entender que assim como o outro causou mal, eu também causo. Como o outro não entende as coisas, eu também não entendo as coisas. Como o outro vacilou comigo, quantas vezes eu vacilo com a ação, com tudo, no nível que eu me encontro. É só assim que você consegue chegar lá e, um dia, construir a nossa terra melhor aí, com esse convite. Que Deus nos abençoe.